Muito bem, queridos, queridas, que bom estarmos juntos em mais um episódio do IVPcast. São mais de 3 anos aqui com vocês, que honra, queridos, estarmos caminhando com entendimento, estarmos caminhando com muita edificação, notícias boas, aquilo que agrega na sua história, na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Esse é o nosso propósito aqui sempre com o IVPcast, sempre trazendo uma temática, sempre trazendo alguém relevante aqui para o nosso bate-papo, eu aqui na minha mesa, você na sua casa, no seu trabalho, para você, não importa o momento que você está vendo, o importante sempre é que você esteja conosco aqui. Então, para você, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, querido, querida. Vamos estar aqui conversando com o nosso participante de hoje. E vai estar passando aqui também os nossos parceiros, as empresas que acreditam nesse projeto, que está com a gente aqui sempre, nos abençoando, te abençoando também, porque um produto é um meio de comunicação, de qualidade, né, de notícias boas, como eu já falei. Muito bem, tenho uma honra, alegria de estar recebendo hoje aqui no nosso IVPcast, ele, Ítalo Castro. Quem que é Ítalo Castro? Já é bem conhecido aqui na cidade, viu, gente? Ele que é o fundador, um dos fundadores e gestor da Faculdade Integra aqui de Caldas Novas, que eu ainda não fui lá, mas eu quero tomar um cafezinho com ele ainda, viu, gente? Querido, seja bem-vindo. Pastor Alexander, IVPcast, Igreja Vida na Palavra. Na Palavra. Prazerão estar aqui com você. Quero poder acrescentar um pouco da história, o que a gente vem desenvolvendo na região e que sirva de exemplo para outros, mas também poder aprender com vocês. Que aqui é a casa de Deus, onde a gente pode nos espelhar e que dará certo. Então conta sempre comigo aí, eu quero poder contribuir com vocês aí, parte da nossa história. Que bacana, que bacana. Obrigado mais uma vez, eu sei da sua correria. Não deve ser fácil. O telefone lá também. Se o meu não para, o seu então, vou te falar um negócio. Esse é um momento que deveria acontecer várias vezes, porque é um momento que a gente para realmente e fala assim, o momento mais importante, então não tem que atender ninguém, não tem que resolver problema nenhum, né? E a gente poder bater papo e conversar, interagir um pouquinho com vocês aí. Sua família é de onde? Minha família, vamos lá, é um pouco mais detalhado, mas meu pai é itaberino de Itaberaí, estado de Goiás, perto de Goiás Velho, 90 quilômetros de Goiânia, e minha mãe é goianiense, goiana, e nascemos, né, nós somos de origem lá de Goiânia, então eu sou irmão do meio, de 3 irmãos, meu irmão mais velho, Yuri, sou irmão do meio, e minha irmã, Aluma, que é a mais nova. Estamos lá residentes em Goiânia, né? A base está lá, sou casado, tenho 3 filhos, Vitório, Romeu e Maitê, um de 10, agora vai fazer 11 semana que vem, Romeu de 9 anos e a minha Maitê, a mocinha de 5 anos, que me surpreende todos os dias. É bom demais. Mas minha esposa com meus 3 filhos estão em Goiânia, residentes, mas é uma luta e para mim é um pensamento diário de daqui a pouco estar mais em Caldas Novas e transferir a minha base, que é Goiânia hoje, para Caldas Novas, que é uma cidade que eu me apaixono todos os dias, não só pela estrutura, potencial econômico, mas sim pelas pessoas também, principalmente pelas pessoas. Então eu passo parte da minha vida aqui, lógico que tudo iniciou, Pastor Alexander, de Goiânia, porque lá é o Centro Universitário Sul-Americana, que iniciou lá pelo meu pai, professor desde 71, engenheiro eletricista, matemático, aposentado aí pelo Cefet e FG, iniciou lá em 2000 um sonho de construir uma faculdade, e hoje é o Centro Universitário Sul-Americano, onde a gente iniciou todo o processo, onde a base nossa, que nós tiramos por todo o know-how para a gente estar aqui em Caldas Novas, de forma presencial e até de uma forma bem robusta, diferente dos grandes grupos, né, que vem desvirtuando um pouquinho do assunto, mas dos grandes grupos que vêm, às vezes, colocam uma portinha na avenida principal da cidade,
e fala que é uma faculdade, né? Nada contra, mas é um modelo de negócio que a gente não adotou. Então aqui tem são cursos que são necessários, né, para uma comunidade, são cursos robustos, como a odontologia, a própria medicina veterinária. Agora iniciamos aí a clínica veterinária. Então construímos uma grande faculdade, seja em infraestrutura, mas também de projetos acadêmicos e principalmente projetos sociais. Então tudo começou com o seu pai, desse sonho Tudo de faculdade. começou com o meu pai. A gente, me lembro, nos corredores do Cefet, lá no começo da década de 90. Então isso tem imagens na minha cabeça até hoje. A gente novinho, meu pai não tinha condição de deixar a gente em casa, levava para a faculdade para poder dar aula. E uma coisa interessante é que eu digo que fui ver meu pai realmente convivendo mais em casa quando eu tinha uns 20 anos de idade. Porque, na verdade, a rotina dele era trabalhar manhã, tarde e noite. Então, manhã e tarde, ele é aposentado pela antiga e extinta Telegoiás, Sistema Telebrás, como diretor de operações e era professor à noite. Então, eu via o meu pai aos sábado, domingo, e dia de semana ele fazia questão, que é uma coisa que chama atenção, e eu não consigo fazer isso muitas vezes, é que ele fazia questão de me levar os 3 filhos para a escola, muitas vezes buscar, mas sempre estar presente na hora do almoço, almoçando toda a família. Isso realmente eu não consegui e não consigo fazer igual a ele, mas sinto muita falta, mas nas oportunidades, é o que eu digo, né? Não é a frequência que você está com as pessoas, mas sim a intensidade. Qualidade, né? Qualidade, mesmo que seja poucas vezes. Uhum. Então, meu pai sempre nos ensinou, e eu replico isso, porque não é desculpa quando o pai e a mãe estão fora de casa. Porque a gente é ser humano, não é perfeito, mas muita coisa boa a gente conseguiu seguir. E minha mãe também, ao mesmo tempo, sempre trabalhou muito, ela com 72 hoje, até de vez em quando eu falo, mãe, vamos para Caldas, aí ela comenta, meu filho, eu tenho que ir para a clínica, mas ela não vai para a clínica mais, né? Tá muito saudável, ela tem uns afazeres, mas isso é tão incutido na cabeça a vida inteira, que ela se sente a responsabilidade de falar que vai para a clínica fazer atendimento, lógico, de vez em quando ela vai, mas muito raro. Mas o que está na cabeça e o que vem a resposta eu tenho que ir para a clínica. Então é esse o exemplo que a gente sempre teve, que realmente o trabalho dignifica, o trabalho não é algo que é sacrificante, é algo prazeroso, e a gente trabalha em todos os âmbitos. Se precisar cortar grama, se precisar limpar as coisas, e fazendo um paralelo com a educação, e a educação é isso. Uhum. A educação não é só o ensino tradicional dentro de sala de aula. Ele é o bom dia, boa tarde, boa noite, as pessoas falarem, se cumprimentarem, é jogar um papel no chão. Então a gente tem uma política, inclusive, pastor Alexander, que entrou para dentro da faculdade, ele tem que ser educado. Então a gente trabalha toda essa política interna para a gente poder propagar isso. Legal. Para fora dos muros, das grades da instituição, que é o que a igreja também faz muito bem. Exatamente. Uma pergunta. Eu sei que você olhava seu pai ali, tal, seu pai te levava, mas você lembra do dia assim que essa chave virou sobre a educação na sua vida? Falou assim, é isso que eu quero para minha vida? Na verdade, pastor, eu vou te contar fatos. Eu acho que a vivência e o que a gente passa na vida é o maior legado que a gente tem, né? Uhum. E quando eu, aos meus 26 anos de idade, hoje eu vou completar meus 43 anos. Muito novo ainda. Eu pretendo viver pelo menos o dobro. Mas aos meus 26 anos de idade, isso foi algo que me marcou muito. Primeiro, quer dizer que a gente sempre viveu nesse mundo da educação. Então, meus pais sempre foram educadores. Uhum. Então, a gente sempre esteve nesse ambiente.
Mas aos 26 anos, quando meu pai reassumiu uma gestão onde ele passou por um processo de litígio em relação a um conflito com sócios durante 10 anos, foi muito desgastante, foi outro aprendizado que a gente teve. Ele reintegrou a posse, a gestão da faculdade lá em Goiânia. Mas nesse momento turbulento, que eu me lembro aí, a gente, um mês, por exemplo, eu perdi 8 quilos, porque a gente não tinha noção de tempo. A gente não sabia se estava na hora do almoço ou não. Na hora que você fala assim, cara, eu não almocei. Era 7 horas da noite. Uau. E aí, com as coisas se consolidando, ele me chamou para poder fazer parte. Eu já advogava, minha formação é em direito. Eu já tinha meus projetos pessoais. Ele falou, Ítalo, eu preciso de ajuda. E eu não consigo trazer outras pessoas, a não ser pessoas que eu confio. E uma das pessoas é você. E aí a gente, tomando pé de tudo que vinha acontecendo na gestão da instituição, aí chegou um certo momento, ele falou para mim, eu cheguei para ele e falei assim, pai, eu acho interessante o senhor contratar alguém mais experiente e eu acompanho essa pessoa durante um tempo, depois eu assumo uma função de importância dentro da instituição, que é a gestão administrativa e financeira. Aí ele pegou e falou assim, não, a pessoa ideal para assumir isso é você. E detalhe, se você fizer alguma coisa errada, nós vamos assumir junto. Uau. Aí a partir daí, isso me fortaleceu, me motivou. Sim, com certeza. E aí uma coisa que a gente tem, lógico que minha formação é em Direito, eu tenho cursos na área de gestão, isso a gente sempre esteve preparado. Às vezes não preparado da forma que a função exige, ou a situação exige. Mas um ponto a gente sempre teve que aprender dentro de casa. Muitas vezes você não vai ter o conhecimento, mas você tem a atitude e a constância de ir lá e conseguir ter o conhecimento. E foi assim que eu aprendi, ele me dando essa liberdade. Eu errando muitas vezes, mas durante todos esses 15 anos, né? À frente, 16 anos à frente das instituições, eu fui aprendendo. Então, naquele momento, às vezes, numa sala de aula, depois para 300 pessoas, para 1.000 pessoas, ou independente disso, para uma pessoa negociando, ou admitindo, ou desligando. A gente foi aprendendo com o tempo. E hoje, o pastor Ilquias me perguntou qual que era a minha formação. Um dia ele falou assim, eu falei assim, pastor, minha formação é em Direito, mas uma coisa que eu acho que eu nunca falei e fiquei falando, mas eu sou apaixonado em pessoas. E aí, quando ele me perguntou isso, me fez refletir muito, porque eu me vejo, se eu sair hoje da educação e do meio de pessoas, que é o que a faculdade nos proporciona, são oportunidades e a diversidade de conhecimento. Estou ali com agronomia, medicina veterinária, direito, psicologia, pedagogia, todos os cursos. Então é um aprendizado todos os dias. E aí, e aí eles, eu acho que não teve um momento, mas sim uma circunstância que me fez apaixonar a cada dia pela área da educação e realmente entender que o único processo de transformação é esse. Tanto da sociedade como também de autoconhecimento. Uhum. Então, com o tempo, eu fui me apaixonando e hoje eu não me vejo fora. Às vezes, por conta de negócios, às vezes eu falo, se eu sair da faculdade, eu vou ter que me readaptar, porque é algo que me instiga muito. Tá amalgamado ali. Então, não tem Ítalo sem faculdade. No entanto, é tão interessante, dentro do nosso planejamento pedagógico e estratégico, sempre foi a impessoalidade. Então a faculdade não é o Ítalo. A faculdade são as pessoas. Eu acho interessante que
uma certa vez uma pessoa me falou, Ítalo, eu acho que um político, ele falou assim, Ítalo, eu acho que você tem que falar que você que faz. A faculdade, ela é conhecida na cidade pela faculdade, não pelo Ítalo. Quando ele falou isso, eu nem respondi, porque eu pensei, então o objetivo nosso foi alcançado. Não é o Ítalo, não é o Yuri, meu irmão, não são os gestores, é toda uma equipe. Por quê? Porque essas pessoas vão passar, a faculdade vai ficar. Então ela tem que ser única, ela tem que ser a faculdade na região de Caldas Novas e todas as cidades aí que estão em volta. Então acho que, conhecendo um pouquinho sobre nós, né? Falando um pouquinho do jeito que a gente pensa. Sim. Mas a faculdade, graças a Deus, em 2019, ela iniciou todo um processo, né, de início ali. A gente é uma faculdade nova, mais madura. Deixa só um pouquinho para trás aqui. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Eu sou meio curioso, né? Conto tudo, viu? Eu não tenho nada para esconder. Meu queridão, tava lá em Goiânia, na faculdade, tava indo bem. Bom, quem tem que falar é você, né? Vou te eu tô contar. só, né? E tal, pá. Onde surgiu Caldas Novas? Como é que foi isso? Deixa eu colocar mais água aqui pro senhor aí. Obrigado. Vamos lá. As coisas eu acho que não é por um acaso, né? Eu acho que as coisas, e eu falo muito para muitos alunos e para outras pessoas também, que eu aprendi com o tempo. Eu acho que quanto mais movimenta, mais você gera oportunidade. Mais você conhece as pessoas, as coisas. Então, numa circunstância, quando lá atrás eu estava estudando um cursinho, me lembro que eu começava às 7 horas, isso que era 5 horas da manhã eu ia para academia, às 7 horas eu sentava, eu digo, quem quer passar em concurso é HBB, desculpa a expressão, mas é horas de bunda no banco. Então 7 horas eu sentava e parava 9 horas, por isso nessa situação, nesse momento da minha vida eu fiquei 2 anos, e foi o momento que eu acho que eu mais aprendi na minha vida, foi que eu concentrei em mim, e fiquei muito focado em aprender, realmente. E aí, nesse momento, estou contextualizando para chegar na sua pergunta, mas nesse momento conheci uma moça. E, por incrível que pareça, nesse momento tão concentrado, eu não estava com segundas pretensões. Sim. Estava focado ali nos estudos. Era meu objetivo. Uhum. Mas foi... Com o tempo, inclusive, não foi de imediato, mas com o tempo a gente foi se conhecendo. E a gente começou a se relacionar. Nisso, o pai e a mãe dela moram em Caldas. E aí, a gente começou a se conhecer. Nos casamos. E num dia, que aí eu vou te falar, meu sogro é o Ari. Por isso que eu te indiquei. Que legal. Eu sei da história e eu sei o quanto ele pode contribuir. Sim. Que eu vivencio lá. E aí, nesse tempo, o Ari sempre falando, Ítalo, nós lançamos um loteamento e vai ter uma faculdade. Mas eu nunca pensava assim, a gente trazer a faculdade para cá, porque ele sempre falava já. Ele é um cara também de visionário demais, quarta série de ensino fundamental. Por que ele teve essa ideia? Eu vou perguntar para ele, mas... Lógico que assim, a faculdade dentro de um loteamento te ajuda a vender, né? Promover o espaço. Então, na época, ele sempre falou, faculdade tal vai vir para cá, já está fechado acordo tal. Sempre falava, a gente nunca falava assim, por que vocês não vêm? Uhum. E eu sempre assim, achando bom e nunca pensando em vir para cá. Uhum. E a circunstância do crescimento deles, tudo. E aí eu vi que com o passar do tempo, ele estava com uma certa dificuldade, tinha vendido o loteamento com essa promessa da faculdade. Tinha alguns problemas aí no meio do caminho, natural. E aí a gente, isso chegou uma certa hora que eu e ele no fundo da casa dele, a gente falando assim, Ari, mas será que e se a gente vier para cá?
Ele falou, Mas não tinha nenhum estudo? Nada. Só de papo, Como é que ali. foi? Isso, como é que foi? Assim, deu start ali. Ele falou, Ítalo, eu acho que seria bom. Eu falei assim, então a porta tá aberta. Eu falei assim, então, Ari, vamos fazer o seguinte, é uma empresa familiar, deixa eu falar em casa primeiro. Uhum. A gente vai ver se tem essa possibilidade e no segundo momento a gente vai ter alguns estudos, tem que ser feito os estudos e eu te falo. Mas foi muito rápido. Falei em casa, meu pai e meu irmão, que estava muito no negócio e está ainda até hoje junto, dentro de um conselho familiar e empresarial, a gente chegou e falou assim, não, vamos fazer o estudo. E aí foi envolvendo o estudo deu alguns números bons para a gente, em termos de necessidade, porque, na verdade, a faculdade, a decisão é nossa, é do empresário, do risco, né? Toda a circunstância regional, geopolítica. Então, como é que isso interfere muito? Aí, na época, a gente fez, mas por fim deu start em 2014. Pra você ver o tempo. 2014, mas naquele momento deu um problema no FIES, que é um financiamento estudantil, governo federal, mudança de governo, e a gente falou assim, não, vamos pisar no freio. Final de 2014, 2015 a gente pisou no freio, 2016 eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, já tem 1 ano e pouco aí, eu acho que era bom a gente dar uma limpada na área lá, porque as coisas estão acontecendo, meu sogro sempre falou, então não tem prazo, tem que vir. Mas não tem prazo. Uhum. Eu, sempre muito aberto e tranquilo. E aí, 2016, meu pai veio para cá, contratou uma máquina, limpou a área, falou assim, vai surgir a faculdade. Aí deu aquela facilidade. Deu. Que era uma... É uma necessidade, é uma expectativa, né? É uma vontade da região. Realmente a região necessita, pela pujança que é de pessoas, de negócio, da economia. Para trabalhar na necessidade. Capacitação, qualificação. Para a cidade, né? Para a região. Com certeza, isso agregaria muito. E a gente já tem essa experiência em outros lugares, que isso ajudaria muito nesse aspecto. Então, e falando um detalhe desse planejamento, a gente fez lá quais eram os cursos que a população gostaria que estivesse aqui. Por incrível que pareça, falando novamente, gastronomia, nutrição, hotelaria, turismo, não era. Eram outros cursos básicos, como direito, a odontologia, a própria medicina, enfermagem, psicologia. E daí a gente iniciou o projeto, mas em 2016, falei, pai, acho interessante dar uma ida lá em Caldas, a gente dá uma limpada naquilo lá. E aí ele pegou, veio para cá, meu pai é engenheiro. As obras que a gente faz sempre ele tá à frente, agora por último não, por qualidade de vida para ele, porque trabalhar hoje em algumas áreas, em todas as áreas é muito difícil, você lidar com algumas pessoas dentro de cultura que está sendo implementada no Brasil de forma geral. E ele vem de uma época que ele está com pontos safenas, com cirurgia, mas ele pega peso. Mais leve. Não, e mal fala assim, mas ele pega peso, ele pega e trabalha, sobe em escada. Então, para ele não tem empecilho, né? E aí, às vezes, chega com bastante limitações das pessoas, ele fica incomodado com isso. Uhum. Então, mas enfim, 2016 limpou. Aí passou um tempo, nós limpamos, deixamos, passou 2017, iniciou a limpeza e a construção da faculdade. Saiu o dinheiro, né? Uhum. Então a gente começou a organizar. Uhum. Disso a gente sempre, engraçado, a gente vinha toda semana para Caldas, porque a Zélia, a arquiteta, não sei se o senhor conhece ela, mas é uma pessoa muito querida na cidade, que faz parte da história de Caldas. A gente pediu para ela fazer toda a parte funcional da instituição dentro da operação. Você tira a parte estrutural, então a parte interna ela fazia. Então a gente toda quarta-feira, a gente ficava de vez em quando 3 meses vindo aqui, vamos fazer assim, e aí chegava no terceiro mês e falava, cancela isso aí, vamos fazer de outra forma. E ela teve muita paciência, uma pessoa que a gente é muito agradecido. Mas em 2017 começou a construção em 11 meses.
nós construímos a faculdade, a praça e estacionamento, um prédio de 9 mil metros quadrados. Isso meu pai tocando a obra, a gente tocando também, eu fazendo parte de compras, Goiânia com 4 mil alunos lá, uma época que estava muito movimentado, e vindo para cá também toda quarta-feira. Trabalhava eu vinha para cá. A gente construiu em 2017, 2018. Construção finalizou ali, recebemos as avaliações do Ministério da Educação. 2019, até a publicação das portarias de autorização, que é um processo muito lento, iniciou o primeiro vestibular em 2019. Mas foi assim. E hoje, Deus foi tão bom para nós, porque, como se diz, né, poderia dar muita coisa errada. Mas a gente vem para desmistificar e dizer que família dá muito certo, inclusive trabalhando junto. Então, meu sogro, por indicação, e até hoje a gente a família é muito próxima, né? As famílias, e a gente sempre pensa nessa prospecção. É igual a gente fala, né? Problema enquanto tiver tá bom, porque quando não tiver a gente tá debaixo da terra. Isso é verdade. E aí a gente vem trabalhando da melhor forma aí para poder sempre crescer e prospectar. Mas iniciou dessa forma, foi uma conversa informal. Qual o primeiro curso? Foram 4 cursos. Foram 4. Psicologia, odontologia, enfermagem e odontologia. Já começou bem. Foi. Mas porque dentro de uma estratégia nossa, dentro de um planejamento robusto que a gente tinha, que não era fazer mais do mesmo. Até mesmo é uma questão que muita gente não entende, até mesmo o aluno, isso é bom, isso não é ruim, mas quando você tem referência, quando a gente pega pessoas que já formaram e estuda com a gente percebe que são pessoas mais tolerantes, que têm referências. Mas por que eu estou dizendo isso? A gente é nota 5, é nota máxima, mas tem muita reclamação de muita coisa, isso é um processo bacana e tem que ter. Na verdade, a gente até fala, não precisa elogiar, a gente precisa saber os defeitos, os problemas, para a gente poder crescer. Mas essa é outra função da instituição, que é o quê? É fazer com que as pessoas exijam mais das coisas. Elas fiquem mais exigentes. Então, quando chega dentro de uma faculdade, onde ela tem um tratamento, se ela for para outra, ou outro ambiente, ela quer ter o mesmo. Então a gente faz de tudo para dar um melhor tratamento, melhor infraestrutura, para ela poder exigir mais. E aí eu digo muito para Caldas Novas. Por que Caldas Novas dá muito certo? Desde que a gente faça coisa boa. Então a gente não pode ter a cultura do puxadinho. Não fala aqui em qualquer lugar. Sim. Então quando pastor Alexander se propõe a fazer o podcast, que é o que a gente estava conversando antes. A gente se propõe a fazer o melhor. Melhor aquilo que tem. Né? Aquilo que não tem jeito. Com certeza. Sempre tentar fazer o melhor. Sim. Quando eu falo melhor, é isso mesmo. Sim. É o que você tem, mas fazer o melhor. Não fazer de qualquer jeito. Sim. Então, graças a Deus, com muito trabalho, muito problema, mas a gente está percorrendo bons caminhos. E a gente está conseguindo o objetivo principal, que é realmente qualificar os alunos, né? Formar esses cidadãos com muita ética, com muita responsabilidade e com muito compromisso dentro daquele meio que ele vive. 2 perguntas. São quantos anos já de faculdade aqui em Caldas Novas? Aqui são 2019. Então sim. São 6 anos, né? 6 anos. 6 anos de faculdade. E é o que eu ia dizer. A faculdade, ela é uma faculdade que iniciou em 6 anos, mas ela é considerada grande dentro do estado. Então são poucas que têm 13 mil metros quadrados de área construída, são poucos que têm a quantidade de alunos que tem hoje, são poucas que têm essa infraestrutura em termos de laboratório, de atendimento, de integração com a comunidade igual a nossa. Isso eu falo com propriedade porque eu faço parte do Sindicato das Mantenedoras do Estado de Goiás, que é o SEMESG. Então, e da associação.
Então eu sei o que a gente tem. E outro detalhe, para a gente fazer essa, nós visitamos países da Europa, como Estados Unidos, faculdades de fora, para a gente poder ter referência não só de infraestrutura, mas de metodologia de ensino. Lógico que eu falo muito também um pouquinho do que a gente tem a percepção de vida, de espaço, de comunidade. Eu venho para Caldas, eu tenho que me integrar à cultura de Caldas. Eu não preciso ser ela sempre, mas eu preciso entender a cultura para eu poder, junto com ela, a gente crescer. Então, muitas vezes não dá para a gente trazer metodologias ou modelos de ensino muito diferentes, onde as pessoas ainda não estão abertas para poder entrar nessas áreas. Mas é o tempo. Eu acho que cada dia que passa vem melhorando muito. Toda a região vai estudar aqui? Toda a região. Pires do Rio, linda, Pameri, né? demais. Morrinhos, Rio Quente. Por que é interessante, pastor? Primeiro, essa integração, não só na educação geográfica, mas ela é econômica também. Então, todas as áreas são favorecidas. Então, eu tenho possibilidade de estudar com um aluno lá de Ipameri, ou Pires do Rio, falando aqui perto. Porque tem outras cidades mais longe, né? Tem gente de Catalão. Olha aí, né? Que é o seguinte, a gente exportava as pessoas para Catalão. Quantos não estudaram em Catalão? Demais. Várias pessoas aqui na minha mesa já falaram isso. Catalão ia todo dia de ônibus, voltava. Isso. Então, assim, e o que a gente está fazendo isso, provando com qualidade, é trazer essas pessoas para cá. Então, o que Caldas Novas exportava pessoas para fora poder estudar, a gente está trazendo para cá. Que esse era um dos objetivos. Que a gente virasse um centro, um polo de uma boa faculdade. Uma região de uma boa faculdade para poder acolher pessoas de fora. Então, hoje eu tenho vários alunos, não só dessas regiões no raio de 100 quilômetros, mas de fora. Por quê? Porque quando eu tenho um aluno que presta o Enem e sai bem, passa às vezes numa federal, ele consegue 100% gratuito na minha faculdade, porque eu sou nota máxima. Então lá no sistema, ele está vendo lá as faculdades que estão ranqueadas em primeiro lugar, onde ele pode escolher. E aí então muitas vezes ele deixa de estudar numa faculdade federal no norte, no sul, e vem para cá, para poder estudar na faculdade Integra. 100% gratuito, que é o ProUni, que é um programa que a gente tem também a nível federal. Então, nós temos essa miscigenação, essa integração das regiões aqui também, converge tudo para cá. Hoje eu devo estar recebendo lá, período da noite, de manhã. À noite deve ser uns 10, 15 ônibus da região. Então, Marzagão, Corumbaíba, Rio Quente, Morrinhos, Pameri, Pires do Rio, Catalão, não vem ônibus. Hoje eu tenho professores de Uberlândia, de Goiânia, de Catalão, de Tumbiara. Então são várias pessoas que hoje, ao invés de irem, estão ficando. São quantos cursos hoje? São 11 cursos. 11 cursos? Vamos lá. 2019, odontologia, psicologia, direito, enfermagem e também inteligência artificial, gestão de pessoas, tecnológico, gestão de pessoas. E aí, durante a pandemia, nós ficamos 6 meses a aula presencial. Veio a pandemia, aula virtual. Atrasou um pouco o processo. Aquele investimento todo. Então, foi uma situação que todos nós passamos e superamos, graças a Deus. E durante 2020 e 2021, a gente já antecipou e nós pedimos mais 5 cursos. Então, durante a pandemia, a gente já foi nesse processo. Aí nós pedimos medicina veterinária, ou seja, para o MEC. Perdão. Pode falar. Significa que deu certo. Deu certo. Se você estava buscando outros cursos, significa que aqueles 5 cursos que você começou estava indo super excelente. Bem. E pela necessidade também, a demanda que vinha da região. Quando você fala veterinária, agronomia, a região está sendo potencializada nessa área do agronegócio, né? Arquitetura e engenharia, que são profissões básicas de infraestrutura de um país, de uma cidade.
e a própria pedagogia, que para mim é um curso mais importante, são esses que vão estar à frente aí do ensino. Tá, foram 5 quando 5. lançaram e depois esses 5. Isso. Eu vou falar os presenciais. Então, gestão de pessoas, no primeiro momento, você tira. Então, são 4 presenciais. 2020 a gente pediu, recebemos a visita logo em 2021, logo tiveram as portarias publicadas. Em 2022, voltaram todas as aulas presencialmente depois de 2 anos. E de brinde, bonificação, nós iniciamos mais 5 cursos. Então a faculdade lá com 4 veio para 9. E voltando à presencialidade. Enquanto a gente ficou lá 2 anos sem usar ar-condicionado, nós compramos, perdeu garantia. E a gente nem usou. Né? Aí depois de 2022 chega e vem os 9 cursos iniciais. A equipe toda preparada e motivada e entender o processo do que é uma instituição. A gente já tinha vivido isso lá em Goiânia, mas aqui ninguém tinha vivido isso ainda. E veio para balançar aí o coreto. Então, voltaram os cursos. Então, 2022, agora nós já tivemos desses 4 cursos iniciais turmas formadas, inclusive a formatura foi semana passada, e desses 5 cursos em 2022 nós vamos ter as primeiras turmas agora, no final do ano. Exceto pedagogia, que foi também agora, porque são 4 anos de curso. Os outros são 5. Então, foi acontecendo. 2024, pela necessidade também, cursos bons e necessários e atuais, nutrição e farmácia. Então, 2024, 2025, nutrição e farmácia também foram autorizados. Então, 11 cursos presenciais. A gente está já com bons cursos em andamento, estamos em formação, fechamento de ciclo de 9, 4 já fecharam, 5 agora vão fechar no final do ano, então a gente fecha de 9 e os outros 2 daqui 3 anos fecham esses 2 novos cursos com infraestrutura com qualidade, hospital veterinário, clínica odontológica, espaço, o núcleo de psicologia, pedagogia com salas laboratórias excepcionais, com uma fazendinha para agronomia, com 5.000 metros de hortifruti, de horta, com baias para animais. Inclusive esse, não sei se o senhor está sabendo, mas o animal que foi capturado por maus tratos hoje foi para dentro da faculdade, que ele vai ser, tentarmos recuperar ele, né? Não fiquei sabendo. Isso. Foi resgatado aí pela Secretaria do Meio Ambiente e foi levado para lá para a gente poder resgatar. Então, tem baias para os animais, brete, embarcador, curral, tem tudo lá dentro para poder propiciar para o aluno não só a teoria em sala de aula, mas também um ambiente, né? A prática para que ele fique num raio ali de 60.000 metros quadrados. Então, agora, para novos cursos nós não pedimos mais nenhum. Temos vontade e desejo, inclusive, pessoal de alguns cursos, como a gastronomia, que é um curso boutique que a gente quer ter para a gente poder agregar muito para a região. Mas que é um custo muito alto, com quantidade de alunos pequena, mas a gente poder agregar na nutrição e outros cursos que a gente quer fazer para poder potencializar isso. Mas a gente vê a necessidade de trazer para a região uma gastronomia, um curso de gastronomia até para potencializar mais a nossa região. Então, é um dos cursos, mas a gente pediu para ser centro universitário. Lá na Unifazam é faculdade e centro universitário. Você fica gente grande quando você se torna centro universitário. Qual que é a diferença? A diferença é que você tem mais autonomia. Por exemplo, faculdade você precisa emitir diploma terceiro, um centro universitário, uma universidade precisa emitir um diploma para você. Como é a Federal. A Federal emite o nosso diploma aqui em Caldas. Quando você vira centro universitário, você mesmo emite seu diploma. Estilo quando você chega à maioridade. Isso. Você tem mais liberdade, autonomia e independência. Sim. Por exemplo, por que eu estou até falando isso? Porque como centro universitário, eu abro 95% dos cursos
por portaria própria. Eu não preciso pedir para o Ministério da Educação mais. Então eu quero lançar um curso de gastronomia, eu peço uma portaria, eu assino a portaria simples, que eu vou abrir o curso, mando para o Ministério da Educação só para registrar. Então hoje a gente chegou já nos pré-requisitos para ser centro universitário. Que legal. Isso que lá na Unifazan demorou 15 anos. Foi de 2000 para 2014, 2015. E aqui com 6 anos nós solicitamos, porque a gente já pode virar gente grande. E demora muito tempo ou não? É o prazo de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Então nós pedimos no ano passado, provavelmente esse ano a gente recebe a avaliação, a portaria, se der tudo certo, já publica esse ano, mas não o ano que vem. Então até 2027 provavelmente a gente já se torna centro universitário. Tomara, né? Então nós vamos ter mais autonomia, até mesmo a gente não pediu mais curso, porque o processo é lento, mais demorado, e não tem tanta liberdade para esperar ser centro universitário para a gente pedir novos cursos. Educação física, gastronomia, são cursos muito solicitados. Então, se Deus quiser, aí a gente fecha esse ciclo lá o ano que vem e a gente poder ir ser centro universitário, ter mais liberdade. Sim. Quando você foi falando de 11 cursos, aí já veio na minha cabeça, né? É o mundo de Bob aqui, viu? Bons insights. Tudo acontecendo no mesmo local e tudo diferente um do outro. Não tem nada igual ali. Então, assim, entre aspas, é aquela bagunça organizada. Como é que você administra tudo isso? Primeiro assim, falando de forma prática, tem que ter processos, manuais e padrão ali em alguns procedimentos. Né? E às vezes é uma coisa que ela tem que ficar pré-formatada ali, não pode ser algo que você vai construir. Porque você construir, você imagina a gente sentar numa mesa onde tem uma formação que é psicólogo, humanista, do direito. Você imagina uma formação ali nas exatas, que é engenharia, uma formação na medicina veterinária, na odontologia. Então você senta com ideais, com muitas vezes criação diferente, formação básica diferente e formação principalmente superior diferente. Então quando você senta ali, se não vem um gestor geral e fala, gente, nós fizemos um estudo, nós vamos equilibrar isso, nós vamos seguir por esse caminho. Nada acontece. Por que na instituição... Cada um puxa pro seu lado, né? Lógico. Porque né, o que a gente faz muito como gestor geral, seja o acadêmico, administrativo, financeiro, é a gente mesclar isso, ver o que dá certo. Por exemplo, quando você traz a saúde para dentro de processo, eles estão muito à frente em muitas áreas. Você pega hospitais, a saúde ela está mais bem preparada e ela é mais bem formada, né, com alguns critérios, protocolos. Estou dando um exemplo. Então, quando você traz a parte de legislação, lógico, o direito ele vai influenciar mais. Então, a gente tenta pegar, mesclar isso, as coisas boas de todos os cursos e a gente poder afunilar e a gente seguir um caminho. Mas não é fácil. Tem que ter gente de gestão geral que saiba direcionar isso, que saiba liderar esse caminho e que seja um caminho próspero. Mas, muita coisa não pode ter vários caciques, né? Tem que ser um líder aqui que direciona. Por mais que desagrade ou agrade, né, um lado ou outro. Mas por isso que muitas vezes... as federais, universidades federais, são pessoas todas capacitadas, boas, mas muitas vezes não tem o que vai falar e que vai ser respeitado. Não, nós temos que seguir esse caminho. Porque é muito caminho. É muita construção. Sim. Tem hora que você não pode, você tem que parar de construir e colocar na prática. Aí não vai para lugar nenhum. É construção teórica, né? Sim. Então, muitas vezes você precisa falar assim, nós temos 3, 4, 5 opções aqui, nós temos que seguir por um caminho. Não desvalorizando, cada um tem seu perfil e sua qualidade. Mas uma coisa que na iniciativa privada nos dá essa liberdade é realmente a gente definir o caminho que a gente quer seguir. Além da liberdade de menos burocracia, de compra material, de investimento, de tudo.
acredito assim que aquilo que a gente tem de mais, uma das coisas que a gente tem de mais especial nessa vida é a família, né? Inclusive o senhor está falando muito sobre isso. É, Me fala assim uns 3 princípios, né, que você tem na sua família que você trouxe hoje para a faculdade. Eu acho que assim, o respeito pelo indivíduo, a honestidade, quando eu falo são valores, né? E a ética, né? A gente sempre, e quando eu falo respeito pelo indivíduo, na verdade esses 3 princípios, valores, eles interligam no dia a dia, e a gente sempre tem que estar relembrando, né? Mas eu acho que é a questão das pessoas, o respeito pelas pessoas, pelo indivíduo. Então, tudo que a gente vai fazer é procurar praticar empatia, né? Uhum, A gente se colocar no lugar do próximo e sentir isso. uhum, Então, eu acho que essas 3 questões, realmente da fidelidade, né, que vem pelo respeito pelo indivíduo, fidelidade pelo ser humano, né, o compromisso pelo ser humano. Então, a questão da honestidade, que a gente sempre tenta... a gente é ser humano, né? Eu falo que nós somos machistas por cultura e histórico. Mas o problema não é ser machista. Inclusive as mulheres também, muitas são machistas. é, Eu não estou querendo estender o assunto, mas é só fazer um paralelo. Agora eu tenho que entender que eu preciso melhorar nesse processo. Então, quando eu falo de princípios e valores, a gente sempre está reafirmando isso. Diariamente, a gente não desvirtuar nesse mundo que ele é adaptável, né? Um mundo que é uma geração de adaptação, seja para melhor, seja para pior. Então, é uma geração que a mutação, por isso que eu comentei com o senhor em relação a fortalecer e os religiosos cristãos, eles serem mais incisivos, que esse é o melhor caminho. Por muito tempo eu achei que muita gente estava escondido. E hoje eu acho que cada dia que passa, a religião vem se fortalecendo mais, se refortalecendo. Né? Eu acho que a gente passou por um limbo ali, um período um pouco tumultuado, nebuloso. Eu acho que hoje, nos últimos 10 anos, eu acho que a gente vem conquistando isso. E para mim a família é a base de tudo. Eu falo que eu tenho 3 áreas na minha vida que eu trabalho muito. E lógico que essas áreas, quem dá base para ela é a religião. Mas é o esporte, que me traz saúde. É o trabalho que me traz a vida, que me traz a dignidade e a família. Então essas 3 são os 3 pilares que eu utilizo para eu poder me manter equilibrado. pessoalmente falando, né? Pessoalmente falando, porque assim, certeza que sua vida deve ser uma loucura. Não, né? mas eu tenho tempo para tudo, viu? Eu tenho tempo para tudo. Deve ser aquela loucura. Mas assim, aquele momento que é para você desligar, né? Um hobby, você focar em outras coisas. Não, faculdade, não, é hora de faculdade agora, é minha hora. Agora sou eu. O que o senhor gosta? Na verdade, você partindo do princípio da loucura, né? Eu procuro momentos. Então, seja em família, que muitas vezes eu estou trabalhando em família. Mas aquele momento que eu me dedico à família, à atenção, isso é um problema que eu tento trabalhar todos os dias. Eu já melhorei muito, eu quero melhorar mais ainda. É separar isso. Lógico que eu separo muitas vezes, mas eu posso dedicar mais. Então isso não é um defeito, mas é algo que eu tenho que ter mais cuidado. Não só eu, como todos que estão nessa vida, mas eu preciso melhorar. Mas eu gosto muito do esporte. É uma coisa que me traz prazer, me traz equilíbrio. Na pandemia, em 2020,
naquele primeiro momento em março, que todo mundo se recolheu dentro de casa, eu me vi assim, o que eu vou fazer? E as faculdades a 1.000 por hora, virtualizando tudo, com problema de todos os âmbitos que você imaginar, como todos tiveram. Mas a gente conseguiu sair muito bem, graças a Deus, e não só profissional como pessoal, mas naquele momento um dia lá em casa com a família, eu peguei uma folha, falei assim, foi no computador inclusive, vou escrever uma página, o que o esporte influencia na minha vida. E nessa brincadeira eu escrevi 70. Uau! 70 páginas. E dali eu comecei a entender o quanto o esporte ele influencia e a importância de eu mostrar isso para as pessoas. Então, o esporte realmente ele me moldou. Quando eu falo em esporte, é tão interessante porque o esporte me traz paciência, o esporte traz equilíbrio, o esporte me traz objetivo, o esporte me traz competitividade, seja ela interna ou externa, me traz disciplina, me traz saúde. E com isso, eu entendi que o esporte reflete na minha vida inteira. No entanto, que minha esposa entende isso tanto que ela acha que eu tenho que estar... Incentiva. Me incentiva. Uhum. Porque ela sabe que isso vai impactar nos meus negócios, vai impactar dentro da minha casa. Mas eu consegui compreender o quanto isso me fez bem. Em todos os sentidos. Eu não falo em só a questão fisiológica, né? E muito menos estética, mas a questão mesmo de sobrevivência, não é uma sobrevivência ruim, mas é ter essa sobrevida de tudo que a gente passa em todas as áreas. Então, o esporte para mim é um mecanismo de tranquilidade, de paz, mas estar na família. E falando de momentos que eu valorizo muito, eu digo que momentos como esse, o celular eu tenho certeza daqui a pouco vai ter 100 mensagens, e-mail, contrato para assinar, problema para resolver. Mas são momentos como esse, respeitar as pessoas, lembrar que a gente pode participar de momentos bons, que lá no final a gente vai falar, valeu a pena. Então, num momento como esse, principalmente, eu me dou o prazer de estar aqui com você e até de me conhecer melhor. Que muitas vezes no dia a dia, quando é engraçado, quando as pessoas me falam assim, conta um pouquinho sobre você, eu acho estranho porque eu faço muito para os outros. E às vezes o contar de nós mesmos é complicado contar, né? Porque eu não sou nenhum autoajuda, eu não sou nenhum coaching, eu não sou. Mas que é outro aprendizado que a gente tem, né, dentro de casa, a gente poder escutar as pessoas. Duas coisas, até fazendo um adendo, mas voltando lá no esporte, na família, na igreja, né? Eu estar na igreja no domingo é um momento único. Ou qualquer dia que for, que eu me propus estar ali. Então é um momento que me faz refletir, um momento que me traz tranquilidade. Mas já esqueci que eu ia falar do adendo, ao déficit de atenção. Mas assim, a gente... É isso, eu acho que assim, esses momentos. Então eu acho que a gente vive mais coisas ruins do que boas. Que não são coisas ruins, eu não enxergo como coisa ruim, mas sim desafios do que coisas boas, só notícia boa. Pelo contrário. Mas eu acho que pelo pouco que você vive, já vale muito a pena. Sim. Esporte, para você, é o quê? É futebol, bicicleta, vôlei, ou é tudo? Veja bem, Deus me favoreceu em relação à habilidade em atividade física e esporte. É engraçado, né? Mas
tudo que eu fiz de esporte na vida deu certo. Então eu sempre fui muito participativo e sempre fui uma liderança. Mas você compete assim e tal? Então, sempre tive uma liderança dentro do esporte. Inclusive, muitas da liderança que eu tenho hoje era de criança, que eu vejo que reflete hoje por conta das vivências no esporte. Então, o esporte, ele me ensinou, inclusive tem uma, voltando à pergunta, mas na época, eu em 2000, quando eu tinha lá meus 13 anos de idade, 14 anos na pré-adolescência, na adolescência, que foi onde deu o pontapé inicial, mas eu sempre fui atividade física e esporte. E naquela época, na 8ª série, não tinha nona série igual hoje, mas na 8ª série, foi um ano um pouco complicado. Eu nessa transição, eu parei muita coisa. Eu engordei, eu fiquei mais sedentário, mais triste. E dali eu comecei a correr, quando eu entrei no primeiro ano de ensino médio, e falei, vou mudar de vida e vou emagrecer. Não era de hoje, eu peso 70 quilos e na época eu pesei 80 quilos. Não é tão mais pesado, sim, mas era significativo pelo o que eu sentia. Mas naquela época eu iniciei um processo das corridas. Mas eu sempre fui muito bom no futebol, a base do Goiás joguei. Na época, Daniel Vilela, nosso vice-governador, sou da mesma geração. Handebol, basquete, eu já fui campeão de arremesso de peso, pra você ter noção. Na Copa Beck, Banco do Estado de Goiás, né? Então, eu participei de todos os tipos. Mas aí iniciou o processo da corrida. E sempre participei de corrida de rua. Aí depois de um tempo, pratiquei tênis também. Hoje jogo muito bem tênis. Apesar que faz muito tempo que eu não jogo, mas quando eu jogo bem, me proponho. Mas nessa época, quando eu tive a atitude de sair desse sedentarismo, eu era sempre muito ativo, fiquei muito sedentário, me fez mal. E eu tive atitude, isso reflete em mim hoje. Eu falo, para eu mudar alguma coisa, o que eu preciso ter? Está incutido. Eu preciso ter atitude. Então isso reflete até hoje. Mas, vamos lá. Certa vez, eu fazendo musculação, eu estava com um amigo que é educador físico, muito amigo até hoje. Aí ele falou, Ítalo, comecei a fazer triatlo, cara. Nada, pedala e corre. Eu falei assim, meu amigo, eu sempre tive vontade. Olha aí. Mas eu peguei e falei assim, cara, mas como é que você faz? Você é professor de educação física, você é personal. 5 horas da manhã até as 10 horas da noite você está ocupado. Como é que é isso? Ele falou assim, cara, na hora que dá. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, se você dá conta, eu dou conta. Eu vou começar. E daí eu comecei a 11, 12 anos atrás, aos meus aí 32, né, 30 anos de idade, aí eu comecei a praticar o triatlo. Nada, pedala e corre. Até então eu só corria, fazia musculação e praticava todo tipo de esporte, futebol, tudo. Eu falei assim, e era sempre um sonho, eu sempre fui muito desafiador. E aí inclusive no esporte. E aí eu falei assim, não, vou começar. Aí lá eu comecei com ele, aí eu aí eu participei de uma prova em Brasília, comprei uma bicicleta, e na época eu até peguei uma bicicleta que eu tinha, que era bicicleta Monarcão, quase um Monarcão, enquanto o pessoal tava lá com as bicicletas espaçonáveis, eu tava na Monarcão e a gente tocava o barco lá. E aí eu comecei nessa época, mas é tão interessante que aí eu comecei a fazer as 3 modalidades. As 3, a corrida sim, estava bem ativo, mas eu precisava começar a pedalar e nadar. O nadar eu sempre nadei muito bem, mas nunca fui competitivo. Era a única modalidade realmente assim, eu nunca fui de nadar.
Mas eu sempre tive muita técnica. Muita não, tive técnica, né? Tinha jeito. E aí eu comecei a fazer as 3. Mas, veja bem, eu trabalhando, daqui a pouco eu casei, tive filho, e eu coloquei na cabeça, igual esse amigo meu, que hora que eu vou fazer esses treinamentos. Porque eu tinha que treinar, tinha dia que era 3 horas de treinamento. Mas não é 3 horas de treinamento que você para uma máquina, vai noutra, não. É 3 horas de treinamento, de exaustão. É pedalando, é correndo, é nadando. É 3 horas. Dependendo da logística, às vezes é o prazo de você sair da natação e ir para pedalar. Mas é o prazo de 100 metros, 50 metros, para você colocar a sapatilha e começar a pedalar. Lógico que tem todo um plano de treinamento durante a semana, mas enfim. E aí, meu amigo, eu acordava já às 5h30, 6 horas da manhã e comecei a acordar 4 horas da manhã para fazer tudo isso. Então hoje eu pedalo 60 quilômetros e 5h50 eu estou em casa para poder levar meus filhos para a escola, porque a prioridade sempre foi essa, era a família. E eu, para não atrapalhar a família ou eles exigirem a minha presença, eu fazia contrafluxo. Quando todo mundo estava dormindo, eu estava praticando exercício. Por mais que eu chegava tarde, eu tinha uma rotina pesada de trabalho. Eu fiquei por anos assim. E hoje eu ainda faço isso, mas ainda hoje eu às vezes vou na hora do almoço, às 4 horas da manhã. Quantas vezes eu não viajava, pegava voo 5h50, 6 horas da manhã, tinha que estar no aeroporto 4h30, eu levantava 3, 2h30 para praticar o exercício e poder ir. Quantas vezes eu não tive a oportunidade de conhecer uma cidade, seja aqui ou qualquer lugar do mundo, correndo. Então, o esporte para mim, ele me trouxe todos esses privilégios, mas hoje eu já tenho 9 Ironmans que eu já pratiquei, que é o 70.3, você nada 1.900 metros, pedala 90 km e corre 21 km no mesmo tempo. Hoje, no estado de Goiás, em várias corridas, de 800 competidores, a maioria das vezes eu fico entre os 10, mas isso foi construído. Então hoje eu já tive a oportunidade de competir com pessoas 10 anos atrás que hoje eu fico à frente. E por aí vai. São várias histórias que eu posso te contar. O treinamento, muitas vezes, domingo eu acordava, não era segunda a sexta, é segunda a segunda. Domingo eu acordava, 4 horas da manhã, ia pedalar. E de vez em quando, nesse dia, eu pedalava e treinava um pouquinho mais longo, então era 4 horas mais ou menos, 3, 4 horas. Direto, pedalando, eu chegava às 7, 8 horas, eu já estava em casa, acordando as crianças para tomar café. Mas, pastor Alexander, nessas 3, 4 horas, muitas vezes, o problema que eu não resolvi durante a semana, eu consigo resolver em cima da bicicleta. Porque só está eu. A concentração é máxima. A paciência, a tranquilidade, o esforço. Então, quando eu estou nesse momento, eu consigo muita coisa. Eu consigo pensar em muita coisa. Incrível isso, né? Eu não tenho como, eu falo para vários, eu não tenho como te falar esse sentimento. Porque sentimento é sentir, e cada um tem o seu. Mas esse sentimento de pós, de realização, é só fazendo. E eu garanto que para todos vai ser muito bom. E vai ser transformador. Então, eu acho que o esporte, para mim, quando a gente traz uma relação de trabalho, disciplina, né, a conquista, a atitude, o equilíbrio, né, ele me remete ao dia a dia, o que eu faço. Lógico que, igual eu falei, assim, a gente fala isso muito, mas a gente é lifelong learning, né? Que é um aprendizado a vida inteira. Então hoje eu estou assim, mas daqui 20 anos eu vou ser diferente. Mas o básico a gente tem que ter ali para a gente poder prosseguir. E isso eu já consegui refletir em várias pessoas, que é a minha maior satisfação. Rapaz.
Muitos praticam exercício hoje por conta de que viu o que eu fazia e que eu poderia fazer. Quantos não perguntam, não falam, Ítalo, eu morro de vontade de fazer triatlo, porque eu vejo você e tal. Eu fico com medo, não sei o que. Fico inseguro, meu tempo também é curto e tal. Eu falei, isso tudo é possível. Basta querer. Mas lógico que para alguns que eu sei como é o ritmo e o seu perfil, eu até falo, tem que ir com calma. Porque daqui a pouco uma coisa boa se torna ruim. Então eu consegui tornar isso bom para mim, esse equilíbrio, né? Então o esporte, além de um refúgio, é uma satisfação e um aprendizado diário. E aí trabalho, mesma coisa, a família também mesma coisa. O que tem algumas coisas assim que a gente não conta sempre, mas meu pai sempre mostrou com a prática, né? Então meu pai é um cara que nunca ficou parado. Até hoje ele chega às 6:30 da manhã lá em Goiânia na faculdade e eu brinco que ele vai embora às 5 porque a gente dá dispensa para ele. Mas com 75 anos, ele faz agora dia 13, inclusive, de março. Mas uma pessoa muito ativa, mas que sempre nos mostrou essa persistência, né? Esse entusiasmo com o trabalho, com a família, uma pessoa que nunca foi de frequentar lugares a não ser que com a família e que ela fosse aceita, né? Uhum. Então a gente sempre teve esse exemplo, que esse é o conceito de família, né? Verdade. Vamos fazer um ping-pong? Na hora. O que você acha da ideia? Na hora. Eu espero que a bolinha caia por aí depois. Vamos lá. Família. Vamos começar, né? Família é a base de tudo. É o que nos ensina. Esposa. Para mim, hoje é tudo. Tudo parte de mim e dela. Filhos. Depois da esposa, são meus filhos. É a razão da gente prosseguir, a gente querer crescer, a gente querer... Eu falo assim, o ping-pong ficou muita bolinha aqui pra mim, mas esse eu tenho que falar, que se perguntar pra mim qual que é o meu maior desafio, é passar o que meu pai e minha mãe me ensinou pros meus filhos. Legado. Esse é meu maior desafio. E que é um desafio. Porque a régua é lá em cima, né? Eu não consigo ser bom. Uhum. Eu luto todo dia para ser bom e poder fazer isso. Mas é um desafio. Uau. Vamos lá, bolinha tá com você. Eu acho que esse desafio é para todo mundo, viu, meu irmãozão? Meu Deus. Sei lá, eu acho que inclusive nos dias de hoje, né? Mas eu posso acrescentar uma coisa? Por favor. Cara, outra coisa, aprender a melhor coisa do mundo e nunca vou limitar que as pessoas falem comigo. Eu posso ser o que for, mas elas têm que ter, eu tenho que ter o contato. Aí certa vez eu, com um grande amigo meu, com um padre meu, amigo mesmo, ele foi pai muito novo. Uhum. Aos 22, completou a filha dele agora, uma delas 19, 20 anos. Dos 3, muito religioso também. Eu falei assim, meu amigo, cara, a gente é inseguro, né? A gente não sabe como é que é o mundo, como é que isso vai caminhar, tal. Dos nossos filhos, como é que essa relação é uma construção diária. Ele foi tão sábio, ele falou assim, Ita, tem minha idade. Ele falou assim, Ita, deixa eu falar um negócio pra você aqui, não sei se isso vai te confortar. Cara, mas seus filhos não tem jeito de dar errado, não. Sabe por quê? Cara, você não é um desequilibrado. Uhum. Você é uma pessoa que é cristão. Uhum. Você é uma pessoa que é família. Uma pessoa que respeita a esposa. Uma pessoa que ama os filhos. Uma pessoa que dá tudo pra eles.
Não só de coisa material, que isso não é tudo, É verdade. mas você educa seus filhos diariamente. Então, não tem como dar errado. Fica tranquilo. Siga o caminho. E eu acho que é isso. Uau. Estudo. Antigamente era o principal em termos de formação. Hoje faz parte do caminho. E ele tem que ser eterno. O ensino superior ele é uma parte do processo, mas depende de muitas outras variáveis para você seguir o caminho. Mas é uma coisa que tem que ser diária. Você nunca pode parar, porque o mundo ele é mutável. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Faculdade integra. Fazemos tudo por ela, porque a gente sabe que o propósito dela não é um propósito individual, propósito coletivo, e a gente consegue propagar coisas boas através dela. Caldas Novas. Sou apaixonado, aprendi a amar, sei, entendo o potencial de Caldas e um dia eu quero viver aqui. Você sonha em fazer mais por Caldas Novas? Na verdade, assim, pastor Alexander, independente da posição que a gente ocupa, eu sempre quero fazer por ela. Então eu não tenho vaidade de onde eu esteja. Se eu for um instrumento para isso, eu vou fazer. E vou me dedicar, como eu sempre me dediquei tudo que eu fiz. Mas independente de onde eu estiver, eu vou ajudar. Sonha em ser político? Cara, não é um sonho, porque, na verdade, assim, não é um sonho. Porque um sonho, eu não tenho isso por projeto de vida. Uhum. Se acontecer... Mas não é isso também. Mas é por acreditar. Quando você tem informação, você consegue, dentro de uma empresa privada, ou dentro de um grupo, seja de uma comunidade, ou dentro da igreja, você não consegue fazer política pública para todos. Então, quando a gente tem instrumentos para fazer isso e posição que a gente consiga fazer isso a gente consegue potencializar. Sim. E é só através disso que a gente consegue fazer isso. Por quê? Porque muitas vezes boas políticas públicas não querem que o poder público não quer que seja efetivado por interesse privado, individual, por egoísmo. Então eu acredito que se um dia a gente estiver à frente, ou através de um grupo, ou de uma pessoa que escute a gente, porque respeitar a gente até é muito respeitado, mas muitas vezes a população não é escutada. Eu falo como cidadão comum, mas também como um agente numa posição para poder ajudar a transformar. Então, independente da posição, quando fala sonha ser político, sonho não, mas se um dia um grupo, pessoas boas, estiverem juntos dentro de um propósito, porque as coisas ruins não vão entrar dentro da igreja fácil. Por quê? Não é porque uma pessoa não quer, é porque é o sentimento. Então a gente se propõe por quê? Porque eu estou posto nessa vida para desafiar. Então eu quero estar me desafiando sempre. Mas independente da posição, eu quero contribuir. Independente da área, nós vamos trabalhar sempre para poder prospectar. E isso é o que nos motiva todos os dias. Eu sei que dentro de uma faculdade a gente tem a oportunidade de fazer a diferença todos os dias e fazer o bem. Então, eu acho que uma das questões é essa. Então, assim, sonho não seria a palavra, mas seria não é, e também não é a questão de ser, porque nós somos políticos. Sim, todos.
Todos nós somos políticos. Inclusive, eu acho que esse é um problema que a população ainda não entendeu. A partir do momento que todos souberem o poder que tem na mão, eu acho que as coisas começam a mudar. Inclusive, eu quero fazer até um evento, e já te dar um spoiler, que não vai ser agora, mas no futuro. Eu quero fazer independente de política, mas eu quero fazer estudo, diagnosticar. Qual é o prefeito que queremos? Você compreende essa pergunta? Porque, às vezes, o prefeito que a população quer não é um prefeito que atenda o turismo. Entende? Então, a gente tem que ter a gente tem que saber o que a população quer. Tudo bem, mudança de cultura não é de um dia para o outro. E vem de desgaste não municipal, estadual, federal, é todos os níveis. Quando a gente fala de problema, não é Caldas. Todos têm. Mas a gente precisa estar mais próximo. E a comunidade cristã, ela consegue, inclusive, estar muito próximo. Inclusive, quando eu trago um questionamento desse, é para levar lá o pastor Alexander e todos os outros que participam da comunidade falar, ter a voz. Falo, não, gente, a gente precisa de pessoas que foquem mais nisso. Lógico que tem um básico, que é saúde, segurança, educação. Lógico. Mas a gente precisa entender esse processo. Porque, e eu vou te falar mais, entrando um pouco, mas não prolongando, quando a gente traz a discussão taxa do turismo, a taxa do turismo ela tem que ser direcionada, e a gente compreendendo que vai ser bem direcionada independente para onde esteja for. A gente tem que direcionar ela para o turista ou para a comunidade de Caldas. Quando eu falo comunidade de Caldas, eu tenho que ir lá na periferia e colocar esgoto, tem que colocar rua asfaltada. Você entende? Sim. Então essas discussões ela tem que vir e o ambiente acadêmico é propício para isso. É verdade. Entende? Porque, assim, entre aspas, lá é o povo que pensa. Isso. Né? Isso. E eles estão sendo instigados para isso. Para criticar, para tornar algo, e não é confrontar, é conflitar, que é diferente. Então, assim, fechando aí, porque senão a gente vai o dia inteiro, mas quando você fala só em ser político, primeiro a gente é político por natureza, mas caso haja bons projetos, boas pessoas, a gente não faz nada sozinho, para caminhar um futuro mais próspero, seja para cá ou para qualquer outro lugar, eu quero estar dentro, quero poder ajudar. Caldas Novas precisa, viu? De gente assim. Não, né? todo lugar precisa, né? Rapaz, e é uma evolução. Jesus. É uma evolução. Meu querido, eu acho que já tá bom, né? Porque senão... Você falou pra mim 1 hora e meia. Se quiser ficar umas 2, 3, eu acho bom. Aquilo que você falou aqui pra mim aqui, né? Conteúdo, gente, tem. E é bom, é isso mesmo. É conteúdo, é informação, é estatística, trazer aquilo que a gente não sabe. Acho que é maravilhoso. Inclusive, dentro dessa proposta, eu quero trazer algumas discussões. Eu quero fazer um diagnóstico de Caldas em relação a alguns movimentos, não é político não, é social, econômico, para a gente poder colocar dentro de sala de aula curso de arquitetura, falar sobre design, arquitetura, engenharia de uma cidade que ela é direcionada para o turismo, né? O que a gente tem que fazer? Mobilidade, né? Então eu estou até fazendo um trabalho com gente de fora para fazer esse diagnóstico, para eu colocar dentro dos grupos, dentro da instituição, para poder fazer essa prospecção. E não é para nós, é a gente colocar isso para o poder público, facilitar. Às vezes o poder público, assim, não quer saber de quem que é o problema, mas o poder público às vezes fica só apagando fogo, né? Você não está falando sobre projeto, e para a gente ir para frente. Para pensar no futuro e tal. Sim. Então, caso eu consiga agregar nisso, é até uma questão que depois vou convidá-los para poder participar. Quero fazer um evento grande esse ano para poder integrar as necessidades da cidade, as pessoas com gente de fora, com vivências
de fora, mas que seja parecido com Caldas Novas para a gente poder trazer e integrar isso. Quando eu falo de taxa turismo, engraçado, as últimas 6 cidades que eu fui nesse último ano, as 6 estava lá, taxa de turismo. Sou contra qualquer aumento de imposto, taxa, de tudo. Sou liberal, Estado mínimo, mas eu sou contra. Mas, dentro do contexto que a gente vive nacional, e trazendo para o local, para a região, eu acho que a taxa de turismo iria ajudar muito, sendo bem empregada em vários aspectos. Eu acho que a população vendo esse resultado, acho que seria muito favorável, levando em consideração todos os outros lugares que implementaram e deram certo. Entendi. Meu querido, obrigado. Obrigado você. Deus abençoe. Prazerzão te conhecer. Amém, não te conheci ainda. Coisa boa, fico Acredito feliz. que vai ser a primeira de muitas vezes. Muito bom. Né? Agora o café. Que dia que vai ser? Olha na sua agenda lá. Você Coloca meu esquece nome. todos os outros cafés que você foi convidado e eu vou te convidar para ir lá. Mas eu faço questão. Vai ser um prazer. Pastor Alexandre, interessante. Por que eu quero que você vá lá? Porque a gente consegue fazer muito trabalho junto. Legal. Então, assim, comunidade carente que dá para a gente fazer atendimento odontológico, os acompanhamentos psicológicos, né? Quer fazer um trabalho interno aqui, atendendo a comunidade. Então a gente dá... assim, eu falo que não aqui, porque aqui usufrui muito, mas as faculdades são muito pouco usufruídas pelo potencial que tem. Então, quando a gente quer fazer, lógico, e lá a gente tem um potencial muito grande de poder contribuir como curso de odontologia, vai ser o resultado agora de 2025, mas 2024 foram quase 4 mil atendimentos. Clínica veterinária, agora nós vamos iniciar, já está iniciando o processo de atendimento, castração, todo tratamento de animais de pequeno porte. Projeto Mais Vida na psicologia, mulheres violentadas no âmbito residencial, doméstico. Então, parceria aí com a delegacia, ação social, promotoria. Nós temos lá na região, é o único lugar que nós temos uma sala de vacinação, então toda a comunidade externa que frequenta, tanto os alunos pode vacinar dentro da instituição. A própria arquitetura com a MAL, que é um grupo que fazem projetos, a gente está participando do projeto do anexo da Polícia Civil, que vai servir de exemplo para o estado inteiro. São os alunos, o professor que faz. A própria engenharia também tá junto. Agronomia com as hortas comunitárias dentro de escola, já foi feito umas 15 aí de horta. Então todos os cursos têm o direito com as assessorias, né, que são feitas nos interiores, dentro da cidade. E hoje eu tenho um privilégio, para a gente finalizar, tenho o privilégio de muita gente poder ligar para mim e falar: Ítalo, eu estou precisando de 3 advogados recém-formados, estou precisando de estagiário. Então, escritório de advocacia, grupos empresariais, assim, hospitais, né, na área de enfermagem, todos ligam. E eu fico feliz. Aí essa é a função, você ser ponte para o benefício. Né? Isso, muito bom. Parabéns pelo trabalho. Parabéns. Tamo junto. Que a gente puder agregar, né, a sociedade, tocar em vidas, em pessoas. Amém. Esse é o motivo da gente estar respirando. Né? Com certeza. Querido, obrigado. Deus abençoe você. Abundantemente. Muito bom estar aqui com você. Isso aqui para mim não é um trabalho, isso aqui para mim é bom, né? É uma alegria tão grande de bater um também. papo, de conversar, de conhecer, de abrir o coração. Coisa boa. É bom demais. Coisa boa. Gente, então é isso. Tem que ir embora, né? Deus abençoe, tudo de bom. Obrigado. Mais um IVPcast. Sempre estamos aqui com vocês. Sempre estamos aqui com vocês, terça e quinta-feira, às 19 horas. Também nossos canais aí nas redes sociais, ivp.cast, tá certo? Nos cortes abençoadíssimos aí para tá inundando aí você com muita informação, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe. Tudo de bom.